Saudações a todos os jovens. Nós estamos na série Jovem Cristão, né? Estamos falando cada dia um tema. Tá? Um dia eu não gravei. Na realidade eu gravei, não ficou bom, então eu cancelei o vídeo porque o áudio ficou baixo. Espero que esse fique bom. A minha câmera frontal não está a 100%. O celular caiu na água e depois disso a câmera ficou embaçada. Então eu tenho que fazer todo um desdobramento para conseguir gravar. Porém, né, o tema da nossa conversa hoje é sobre o jovem cristão e os estudos, tá? É claro que o tema que eu irei abordar aqui é uma pesquisa feita por um instituto, tá? Falando dos jovens que estão estudando e tal. Tá. O jovem cristão precisa estudar? É uma pergunta que, às vezes, permeia a mente de alguns, certo? Se você fizer essa pergunta, alguns crentes, alguns irmãos na igreja, pela sua simplicidade, ou por já ter vivido um período de vida, já estarem até aposentados, ou estarem abastecidos, ou por não compreender as armadilhas que nos surgem na vida, né? Ou por não entender que é necessário estarmos preparados para a vida, né? Eles entendem que não precisamos estudar. Podemos ter Deus na vida, que Deus vai prover, que Deus vai nos dar condições para poder sobreviver. Claro, sim. Não é verdade? Deus ele é muito responsável. Ele é responsável. Por quê? Porque ele, ao criar o ser humano, mesmo que o ser humano não busque muito, ele vive. Alguns vivem de forma miserável, mas vive. Uns vivem de forma miserável porque quer viver como miserável. Ele tem oportunidade, mas ele não quer buscar, né? Então ele escolhe sair da vida normal e viver como um miserável, certo? Agora, há outros que têm oportunidade e não buscam, não se importam, né? Dentro da casa de Deus, há aqueles que acham. Eu já ouvi isso na igreja. Eu já ouvi isso. Você não precisa estudar mais. Certo? Só que você tem que observar uma coisa. Uma pessoa dizer para você que você não precisa estudar mais, enquanto ela já se formou, né? Seus filhos estão estudando. Aí você tem que levantar as antenas. Porque talvez a pessoa não está falando aquilo para você na maldade, né? Talvez você é uma pessoa proativa, inteligente, uma pessoa hábil, uma pessoa que tem uma boa coordenação, uma boa locução. É muito notório que as pessoas vão achar que você já está completo. Mas depois que a igreja fecha a porta, quando termina o culto, você vai para a tua casa, viver a tua vida. E os outros que estão te assistindo e pensam alguma coisa de você, também vão viver a tua vida. Talvez eles não conhecem a tua vida, não conhecem a tua dor, não conhecem a tua dificuldade. Eu já ouvi isso também. Só que se eu não tivesse estudado, eu teria dificuldade de dar uma condição melhor à minha esposa e aos meus filhos. Quando chegou na hora da faculdade dos meus filhos, é que eu fui colocado à prova. Se eu não tivesse me preparado, eu teria dificuldade de pagar a faculdade para os meus filhos. Então é muito interessante isso, né? Os pais, a igreja, incentivar os seus filhos já novinhos a estudarem.
Há crianças que falam, não quero ir na aula. E tem pai que acha que é isso, pai ou mãe que acha isso uma normalidade, né? E se alguém tentar aconselhar ou dizer, fulano, leva teu filho para a igreja ou para a escola, porque ele precisa estudar. Talvez a pessoa, por não compreender que a pessoa está lhe dando uma ajuda, vai ignorar, não vai gostar do conselho, vai dizer quem cuida do meu filho sou eu, quem manda no meu filho sou eu. Então, para que esse jovem seja competitivo, seja estudioso, busque estudar para ter uma boa profissão na vida, uma boa formação, uma boa colocação no mercado de trabalho, ele precisa estudar. Mesmo ele sendo um bom crente. Alguns até dizem, né? Houve uma época que eu precisei terminar meus estudos, eu estava na Itaoca ainda, que era o distrito onde eu morava. E eu cheguei para o meu pastor e falei, pastor, na época era outro pastor, falei, estou precisando terminar meus estudos, porque a minha profissão, ela exige de mim que a cada 2 anos eu preciso estar me atualizando. Mas se eu não tiver pelo menos o ensino médio fechado, fica difícil para mim poder se atualizar na minha profissão, por causa de alguns cursos que exigem o ensino médio. Teve curso que eu fiz, até no Instituto Federal, aqui do Estado do Espírito Santo, que exigia que eu estivesse, que eu tivesse a formação no ensino médio, concluído o ensino médio, ou que tivesse pelo menos estudando o 3º ano. Compreendeu? Fui ao pastor conversar com ele. Quando eu falei assim, pastor, eu preciso voltar à sala de aula para concluir meus estudos. Por causa disso. Ele falou assim, meu filho, olha só, um homem, né, aquém do meu tempo, talvez alguns achem que ele era uma pessoa arcaica, porque por ser aquém do nosso tempo. Mas sabe o que ele me disse? Ele falou assim, meu filho, Marquinho, se você puder ir mais longe do que concluir o ensino médio, você vai. Por que ele me disse isso? Ele não me disse muita coisa, mas eu concluí aquilo aquela fala dele, eu concluí dessa forma. O meu pastor, ele acredita que eu posso ser uma pessoa, né, que possa alcançar grandes oportunidades se eu estudar mais. Então ele me disse, meu filho, não só termina o ensino médio, se você puder ir mais longe, você vai. Pode ir. Porque eu tinha que ficar algum período ausente da igreja. Ao encontrar com outras pessoas, né, na igreja mesmo, eu não estou criticando, só estou lembrando fatos para me poder justificar a nossa conversa. Porque eu estou falando direto aos jovens, né? Já encontrando com outros disseram, você não precisa mais estudar. O que você já sabe já dá para você viver. Só que essa receita não funciona para todos. Há pessoas que aprenderam até um certo ponto e deu para ela viver, se aposentar e tal. Mas há pessoas que mesmo tendo o aprendizado do 1º grau que eles falam, né? Tem o ensino médio e o ensino fundamental. Mesmo que ele tenha um ensino fundamental completo ou incompleto, eles sobreviveram naquele tempo. Só que agora todas as coisas mudaram. Exige de nós não só a formação do ensino médio, mas pelo menos uma formação técnica. Por exemplo, se você tem um ensino médio e tem um inglês, por exemplo, você também tem uma grande oportunidade. Muitas empresas aqui na região precisam de pessoas que saibam dominar ou que saibam dialogar em inglês. Essas pessoas conseguem emprego, porque o inglês é o idioma muito explorado na nossa região, no Brasil, por causa de muitos estrangeiros que vêm aqui, não é verdade? Então, meu pastor falou, se você puder ir mais longe, você vai. Talvez aquelas pessoas disseram isso para mim,
Não, é porque elas não compreendiam o que estava acontecendo em torno da gente, certo? Aí eu até dou um desconto, eu não levo isso como a pessoa estava querendo atrasar a minha vida. Então existe muito isso, a compreensão, a relação e estudo. Se a igreja tem muitas pessoas formadas, né? Se a igreja tem muitas pessoas formadas, a igreja ela recebe como resposta, se a igreja incentiva os jovens a estudar e tal, ela vai ter como resposta pessoas que a ajudarão no futuro. Pessoas formadas em direito, formadas em uma área técnica, formadas em engenharia, formadas na área de professores. São várias áreas que a sociedade precisa, que os jovens precisam se preparar para poder se sustentar e que a igreja também, apoiando esses jovens nos seus estudos, ela vai também ter como retorno, né? Aqui na congregação, por exemplo, tem muita pessoa formada em estudo, em faculdade e curso técnico na congregação. Então, muitas das vezes a congregação ela foi ajudada com essas pessoas que com a sua formação nos deram suporte em algumas situações que nós passamos. Às vezes, até os próprios membros da igreja são ajudados por aquelas pessoas que se formaram. Então, é muito interessante isso, porque a sociedade ela mudou, a tecnologia ela está avançando, mudando dia após dia, e os nossos jovens, eles são o nosso futuro. Eles precisam estar preparados para enfrentar o mercado de trabalho, que muda todos os dias. Já pensou? Você tem um jovem dentro da igreja que ele é um sucesso, mas ele é fracassado na sua vida profissional, não consegue emprego, não tem formação, não tem vontade de estudar. Então isso precisa ser estimulado pela família e a igreja precisa, junto da família, apoiar, né, este jovem para que ele se forme. Porque ele fazendo isso, havendo pessoas formadas em faculdade e tal, estou falando de pessoas que realmente querem contribuir para a sua vida, para a sua família, para a sociedade onde vive, para o país onde vive, né? E a igreja não perde nada com isso. E nós vamos ter pessoas preparadas para enfrentar a vida. Que na igreja tem muitas pessoas simples, que dependem de um suporte jurídico, depende de um suporte de engenharia, de um suporte técnico, de uma pessoa formada em pedagogia, de uma pessoa formada em área educacional, de uma pessoa formada em área de, talvez até que se fala que lida com pessoas, para poder ajudar pessoas, a pessoa está passando um problema difícil, eu esqueci aqui o nome que se dá. Então, existem várias áreas que o servo de Deus pode atuar e talvez contribuir para a sociedade e também viver da profissão para a qual ele estudou e buscou. Tá, feito isso, para nós encerrarmos aqui a nossa conversa, eu quero mostrar aqui um estudo feito por uma fundação, um instituto, vou até dar um crédito aqui, o Instituto Unibanco.org.br. Ele fez um mapeamento dos jovens que estão fora da escola e os motivos. Vamos lá, o recurso que eu tenho é esse aqui. Jovens que estão fora da escola, entre 15 anos, aqui tem, quais os motivos? Tem um dos motivos aqui, Primeiro motivo, maioria deixou de estudar antes de completar o ensino fundamental. Aqui. Segundo, olha lá, gravidez precoce e trabalho ampliam o risco de evasão escolar dos jovens. Terceiro, gestores precisam identificar grupos de risco e agir preventivamente. Então nós temos, isso aqui não é um problema da igreja, tá? Já que eu estou falando para jovens cristãos,
Isso aqui é um problema da sociedade, tá? Que tem no país. Quando eles fazem essa pesquisa aqui, eles não enxergam, eles não vão buscar na igreja. Eles fazem um censo pelo IBGE aqui, ó. Tá vendo o IBGE aqui, ó? Ó. Aqui tem, ó. Ó. No ano de 2016, o prazo dado pela emenda constitucional 59, que todas as crianças de 4 a 17 anos estejam matriculadas na escola. O principal problema está na faixa etária entre 15 a 17 anos. Aí você vem aqui, ó, há 1,7 milhão de jovens, há 1 milhão e 700 mil jovens fora da escola, o que equivale a 16% da faixa etária. Se excluirmos os que já concluíram o ensino médio, o percentual de brasileiros de 15 a 17 anos que não estudam cai para de 16 para 13%. Tá. Aqui eles estão traçando o perfil, ó. Aqui eles estão traçando o perfil dos jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da escola. Esse ponto azulzinho aqui, ó, mais nítido, ó, são a pesquisa de 2004. Tá vendo? Essa é a pesquisa de 2014. Em 2004, 74% dos jovens não concluiu sequer o ensino fundamental. Já em 2014, 52% não concluíram. Deu uma melhorada. O maior contingente é daqueles que não concluíram sequer o ensino fundamental. Em 2004 foi 13%, em 2014 foi 16%. Aqui está escrito, concluiu o fundamental, mas não entrou no médio. Essa turma aqui, ó. Certo? Outra coisa, aqui ingressou no ensino médio, mas não concluiu. Em 2004, 7%, em 2014, 13%. Aqui, ó, concluiu o ensino médio, tá? 5% em 2004, 19% em 2014, 10 anos depois. E aqui está fazendo a renda média por morador em domicílio. De cada ponto que você estudou, que a faixa etária que estudou no ensino fundamental, R$ 436, R$ 524, R$ 626, R$ 835. Então, quando você faz esse cálculo aqui, que é a renda média por morador no domicílio, cada morador está custando vou botar aqui, ó, R$ 885. Então dá para você perceber aqui que aqueles que concluem o ensino médio conseguem se colocar melhor na sociedade. E a renda da família aumenta um pouco mais. Aqueles que não concluem sequer o ensino médio têm uma dificuldade muito grande. Tá vendo aqui? Quanto à sua renda. Agora, outros sim. Pessoas fora de escola, de defasagem. Aqui você vê, ó, pessoa fora de escola. Ponto azul. Tá vendo aqui, ó? 19% aqui. Pessoas na defasagem de idade em relação à série, 37%. Então, no país, apesar de ter todo o tipo de aplicações e tal, no país, ainda há muitos jovens fora da escola. Talvez na sua cidade, igual na minha cidade aqui, a gente não percebe isso. Mas há lugares que é nítido isso. Outra coisa que eu quero colocar para vocês aqui, ó, tá? Aqui tem as porcentagens e tal, né, de mulheres com filhos que estão estudando, dos que abandonaram a escola antes de completar o ensino médio, 35% mulheres com filho. Mulheres que trabalhavam ou procuravam emprego, 29%.
homens que trabalhavam ou procuravam emprego, 63%. Você observa bem aqui o volume de homens fora da escola, né? Ó, dos que ainda estão estudando, 2%, mulheres com filho. 23% mulheres que trabalhavam e procuraram emprego. 32% homens que trabalhavam e procuraram emprego. Beleza. O que eu quero dizer aqui, o que eu quero dizer para você, que, para nós encerrarmos o assunto, o vídeo já está longo, né? O que eu quero dizer para você, que eu percebo que o número de jovens fora da escola está mais acentuado entre os homens, pela quantidade de rapazes que eu vejo na rua. As moças, elas estão em número menor. Se você for fazer uma busca, né, uma pesquisa, você vai observar que as mulheres, as moças estão mais na escola do que os rapazes. Muitos rapazes talvez querem um trabalho, ganhar um dinheiro, então ele prefere procurar serviço, né, e não estudar. Só que isso é um atraso. Eu conheço rapazes inteligentes, ainda estão viçosos, novos, têm saúde, têm condições, mas não tem nenhuma vontade de estudar. Está trabalhando em serviços. Tem serviço, aquele serviço que você não deve ficar muito tempo nele. Consome muita energia, né? Desgasta muito a pessoa. Então, o jovem, ele deve, antes se ele está estudando e está trabalhando num serviço ruim, ele precisa fazer um esforço e estudar à noite, né? Estudar à noite, trabalhar de dia, porque ele precisa do dinheiro, né? Outra coisa que eu acho interessante é que no meu tempo não tinha esse problema. Entre 11, eu não estou aqui querendo criar um problema, mas na minha idade, quando eu tinha 11 anos de idade, eu trabalhava já. Eu trabalhava à noite. E não era 12 por 36. Era todo dia de 6 às 6 da manhã. Eu entrava no serviço 6 da tarde e saía no serviço 6 da manhã. Nesse período eu fiquei fora da escola. Porque a família dependia do meu trabalho. Nós éramos muitos irmãos. Então tinha que trabalhar para ajudar em casa na despesa. Então, com 14 anos eu assinei a carteira pela primeira vez. 14 anos de idade. Nesse período eu comecei a estudar, porque eu estava trabalhando num horário fixo. Eu voltei para a escola novamente. Mesmo assim eu não consegui terminar meus estudos. Eu terminei meus estudos depois de casado. Então o grau de dificuldade para mim e para muitos colegas naquele tempo era trabalhar para se manter. E havia naquele tempo muitos serviços que não exigiam, tá? Muitos empregos que não exigiam muito da gente. Hoje, qualquer serviço que você vá, dependendo, até em você trabalhar em jazidas de mármore e granito, muitas empresas estão pedindo o ensino médio. Por que elas pedem o ensino médio? Não é porque ela está querendo dificultar, é porque ela sempre vai precisar de uma pessoa com formação de ensino médio para poder colocar em um setor da empresa que pede que essa pessoa tenha essa formação. Então é muito importante você, mesmo que você trabalhe numa empresa de mármore, de granito, que é o predominante aqui na nossa região, é importante que você se esforce um pouco mais e termine o seu ensino médio. Por quê? Se você não pode fazer isso para frequentar a sala de aula, principalmente você que é jovem e já é um jovem adulto, tem aí o EJA, né? Eu terminei meus estudos pelo EJA, né? Eu fui lá, me inscrevi, estudei o assunto em casa e fui lá fazer a prova na data marcada. Então, hoje tem muita oportunidade que não se tinha naquele tempo. Então, é necessário você fazer isso, porque se você fazendo isso, procurando se preparar para a vida, o teu esforço que você está fazendo, você que é jovem, meu papo é contigo, você terá condições de dar o sustento melhor à tua família.
porque o teu emprego lhe dará condições para isso. Agora, se você não estudar, se você gastar o teu tempo com jogos, ficando à frente de jogos, celular, televisão e tudo mais, e não separar um tempo para você se propor na vida, se posicionar na vida, você será engolido pelas armadilhas da vida. Então, estudar não é um luxo. Estudar é uma necessidade, tá? A família, a igreja, os irmãos, a sociedade agradece quando essa pessoa estuda. Há essas exceções de algumas pessoas e outras que acham que nós não precisamos de estudo para poder servir. Alguns dizem, não preciso de estudo para servir a Deus. Claro, Deus não olha isso. Deus não olha se você tem patente alta ou baixa, né? Mas Deus não está falando que você não pode estudar. Não é verdade? Para você ter ideia, num tempo muito distante do nosso, tinha escola de profeta. Ah, mas escola de profeta para profetizar? Claro, porque os profetas daquela época, eles não profetizavam só para o coleguinha da cabana ali, não. Eles não profetizavam só para as pessoas da cidade ou da vila, não. Profetizavam para reis. Era um ofício honroso, perigoso também. Muitos profetas foram assassinados, mas eles profetizavam para grandes autoridades. E eles precisavam aprender alguma coisa para poder lidar com as autoridades. Então, Deus ele não é um ser que quer que nós ficamos raquíticos. Quando eu digo, eu não preciso de estudo para servir a Deus, claro, né? Para servir a Deus, pode ir o rico, o pobre, o sábio, o desentendido, pode ir todas as pessoas para servir a Deus. Agora, para sobreviver aqui, precisa se preparar. Porque aqui, se você não tiver muita coisa para oferecer, eles vão te deixar fora da estrada. Então, o meu conselho para a juventude, mesmo você sendo um jovem cristão, estude. Você que está assistindo esse vídeo, que não é um jovem cristão, estude também, pois isso vai te ajudar você a crescer e prosperar na vida. Espero que este conselho que eu dei aqui te ajude de alguma forma. A gente se encontra na próxima oportunidade.